tem condição de ter um centro de treinamento decente, não coloque crianças, adolescentes num container. Pois é, a gente vai reagir ao vídeo desse cidadão, que eu confesso que eu não sei o nome, eu vou colocar na legenda, na descrição, em qualquer lugar que vai ter o nome dele. Vamos do começo, né? Em primeiro lugar, Bap, precisa ter um estádio, né? Em primeiro lugar, precisa ter um estádio, né? Bem, a preocupação do Flamengo tem que ser ganhar títulos, e não ter títulos de propriedade. Talvez o Atlético não tenha entendido isso, já que investiu no passado em shopping e não sei o que, mas os títulos no campo são poucos, né? Enfim, eu acho que também se o Atlético não tivesse se preocupado tanto em ter um estádio, talvez não estivesse na situação que está hoje, né? É bom lembrar, na verdade, que o Atlético que disputa o campeonato hoje em dia é uma SAF. É um Atlético que se vendeu. É um Atlético que hoje pertence a um grupo de empresários que, coincidentemente, construiu o estádio que ele está tentando usar agora para zoar a gente. E vamos convir que isso aí é um argumento de rede social, de torcedor, o que comprova o nível do que a gente está lidando agora, né? E vai ficar mais comprovado ainda daqui para frente. Vamos lá. Segundo, o gramado do Flamengo até muito pouco... Desculpa, o gramado do Maracanã até muito pouco tempo era muito criticado, inclusive pelo Gabigol, que reclamava do gramado lá. Engraçado, né? Que o Maracanã tem pelo menos 2 anos que já tem um nível bom. Ele quer usar o argumento do estádio, que eles inauguraram, quer dizer, a gente inaugurou ano passado como um argumento. E se a gente for voltar para o passado, vamos voltar para a opinião dele mesmo, né? Vamos ver aqui o que ele falava de gramado sintético no passado. Pois é, né? E tem mais, vamos lá. Agora, muito melhor do que ter um gramado em péssimas condições para a prática do futebol é você apresentar um gramado que é aprovado pela FIFA, os laudos aprovam, e colocar para jogo. De novo, essa falácia de que é melhor ter um gramado sintético do que um gramado ruim. Não, cara, o melhor é ter um gramado bom. A gente sabe que é possível. O Corinthians tem um gramado bom há, sei lá, 10 anos. O Inter tem um gramado bom há muitos anos. O São Paulo é possível ter um gramado bom. Até mesmo o exemplo que ele cita do Flamengo comprova. Se o Maracanã, que comporta 80 jogos por ano, conseguiu, qualquer um conseguiria resolver. Basta não precisar se vender para uma empresa e virar uma SAF, basta não precisar se vender para uma empresa para poder construir o estádio, basta você ter autonomia para isso. Mas eles adoram fazer isso. Ah, é isso ou aquilo. Não, a gente tem que tratar dos dois. A primeira divisão do futebol brasileiro não pode receber gramados de baixa qualidade, seja natural e principalmente sintético. Tem que ser um gramado natural e de boa qualidade. Simples assim. A FIFA aprova por um único motivo. Existem lugares no mundo, que neva, por exemplo, que não aceitam, não conseguem ter grama natural por um longo período. Por conta disso, para ter futebol, ela libera. Ela aceita, não quer dizer que ela aprove. Se ela aprovasse mesmo, se ela achasse que fosse bom, ela colocava nos seus torneios. E ela não aceita. Por que será? Quem não tem condição de ter gramado, então que não entre, que não participe, que não tenha o estádio disponível, que não joga futebol. Então quem não tem condição de ter um centro de treinamento decente, não coloque crianças, adolescentes num container. A parte que irrita mesmo e é a parte que a gente tem que ter um pouco até de controle para não falar uma coisa que talvez ele até goste, né? Até dê munição para o que esse tipo de gente gosta. É você usar alguma coisa que alguns dirigentes fizeram há 3 mandatos atrás, na verdade, que já estamos no 3º mandato, depois daquele que foi o principal responsável, de fato, por manter a condição do local como era. Então, 3 mandatos depois, de forma oportunista, de forma baixa, de forma vil, ele pega e usa essa situação para tentar atacar o atual presidente do Flamengo e atacar também a instituição Flamengo, atacar os torcedores do Flamengo e usar, o que é mais deplorável ainda, a memória dessas crianças para um fim como esse, uma discussão, como se estivesse numa mesa de bar, mas em tese é um profissional que deveria, ou pelo menos que pensa ser sério, emitindo uma opinião. Infelizmente não deu tempo dos garotos irem para o CT novo, que sairia 1 mês, 2 meses depois. E que hoje é, sem sombra de dúvidas, o melhor CT privado do Brasil. Sim, então hoje o Flamengo dá, sim, exemplo de estrutura, a despeito da conduta de alguns dirigentes no passado. Assim como o Atlético não tinha estádio há 5, 6 anos, e hoje usa como argumento, hoje o Flamengo tem o melhor CT do Brasil. E usar isso não é uma questão de argumentação, não é uma questão de tentar desenvolver o futebol brasileiro, como é sim a discussão do gramado, é simplesmente uma tentativa de ataque, uma tentativa espúria, uma tentativa vil de utilizar um fato como esse para tentar atacar os outros. Se alguém tem culpa do que aconteceu naquele momento, não são os torcedores, não é a instituição Flamengo, que inclusive foi uma das poucas que pagou de fato pelo que aconteceu, já que ninguém foi condenado, são as pessoas que comandavam naquele momento, dirigentes, os funcionários específicos, as empresas contratadas e etc. Mas obviamente que ele não se importa com isso, né? Obviamente que ele só quer falar, ele só quer atingir, ele só quer machucar, mesmo que seja utilizando a memória dessas crianças. Cara, na boa, eu não conhecia essa pessoa, assim, eu acho que já vi em algum lugar, em alguns vídeos, mas não sei quem é, mas eu só lamento por quem tem que conviver com ele todo dia. Então, vamos tratar
tratar de coisas mais relevantes. Porque se não tem nenhum laudo que aponta, laudo sério, que aponte que os gramados sintéticos apresentam mais possibilidade de lesão, essa própria FIFA aprova que é o BAP para chegar e questionar gramado sintético. O estudo que eles usam para justificar que o gramado sintético causa o mesmo número de lesões ou parecido, o próprio estudo diz que os atletas que jogam em gramado sintético, eles afirmam mudar a sua forma de jogar, evitando lances intensos por conta do gramado. Como é que você vai ponderar isso e dizer, não, é tão bom quanto porque aqui não tem tanta lesão? Os jogadores evitam jogar. Jogadores voltando de lesão, como o Neymar, jogadores que estão propensos a uma lesão, arriscam no gramado natural, mas não arriscam no sintético. Então, obviamente, se vai ter uma chance maior de lesão nesses casos, vai ser no gramado normal e não no sintético. Mas o que é fato e que eles não podem negar é que a preferência de quem joga, não de quem comenta, é pela grama natural. E não adianta se esconder atrás de um laudo, de uma aprovação da FIFA. A FIFA, ela só traz o mínimo, assim, é o parâmetro mínimo que você consegue colocar uma bola para rolar aqui. Mas eu não acho que isso aqui preste, porque eu não aceito nos meus campeonatos. E a hipocrisia só aumenta ao ponto que pessoas como essa só passam a defender o gramado sintético quando o seu clube é obrigado a adotar. Seja por questões financeiras, seja por imposição de quem comanda de fato o estádio, e aí, magicamente, eles passam a defender. Vamos ver aqui a hipocrisia. Aqui ele reclamando de um jogo de copinha sendo disputado no gramado sintético, mas aí ele mudou de opinião. Clubismo, né? Hoje, a mídia esportiva está tomada de gente assim, que molda a sua opinião com base simplesmente no clube está envolvido. E assim, nada contra, tem vários canais assim, inclusive aqui é o Mundo Bola Flamengo, a gente só fala de Flamengo. O problema é que pessoas assim vão para uma TV e tentam passar a imagem, a aura de isentos. Eles não são. Estão longe de ser isso. Pelo contrário, são clubistas, mas é isso. Isso aí é conversa fiada, porque times ganham e perdem em gramas sintéticas. O Atlético já perdeu título, já perdeu jogos importantes. A Arena Plata sempre batizada. Então essa discussão, sinceramente, para mim, ela não tem relevância nenhuma. Eu acho muito engraçado também que as pessoas reclamam do nível do futebol brasileiro, que não é igual à Premier League, que não sei o quê. Nunca vai ser igual, porque lá o gramado é o mesmo em todo lugar. A bola quica de um jeito no estádio do Arsenal, vai quicar da mesma forma no estádio do Liverpool. Então quando a bola vem lá da defesa, preparada para quicar na frente do atacante, ele sabe, ou tem uma ideia pelo menos, de onde aquela bola vai estar na sequência. Aqui no Brasil, a gente joga na quarta no sintético do Palmeiras, no domingo no gramado do Maracanã, na quinta num gramado ruim, sei lá, da Fonte Nova, e todos esses têm comportamentos diferentes. Mas o gênio aí acha que isso não é uma discussão relevante. Acha que a opinião dos atletas não é relevante. A dele, não, a dele é relevante, a dele que presta. A dos atletas, não. Então ele finge que é isso que ele pensa, ele finge que é isso que é o certo, mas ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Mas a gente tá aqui cobrando que alguém seja ético, que alguém fale o que pensa de verdade, sendo que é o mesmo cara que usa a tragédia do Ninho pra tentar atingir os outros, né? Aí a gente tá sendo poliana demais, né? É querer acreditar demais na boa vontade das pessoas. Enfim, não deixe de seguir o canal e até a próxima.